Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o André Sobreiro e esse é mais um encontro que a gente realiza no nosso canal para estudo do pensamento e obra de Allan Kardec. Hoje nós pedimos a permissão dos amigos para conversarmos um pouquinho sobre a infância física e a evolução do espírito. Qual a importância desse processo que nós chamamos de infância? Nós colocamos infância física, induzindo vocês a um erro, né? a um pleonasmo, porque não existe uma infância que não seja física, né? Quando os espíritos falam para Allan Kardec sobre a infância do espírito, eles estão usando uma expressão metafórica, né? A gente já sabe disso, a gente já tem condições de entender isso. Então é óbvio que nós, com esse título que vocês acabaram de ver, eu vou mostrar de novo, nós estamos induzindo vocês a um erro, que não existe uma infância que não seja física, mas eu optei por seguir esse caminho para a gente poder dar a entender o sentido exato da linha de raciocínio que a gente quer acompanhar com vocês, ou mostrar a vocês durante essa palestra. Vamos conversar um pouquinho sobre a importância dessa fase chamada infância no processo de evolução do espírito imortal. Aqui nós vamos conversar o nosso bate-papo, nós vamos iniciá-lo usando como referência o Livro dos Espíritos, especificamente no livro 2, que Kardec deu o nome de Mundo Espírita, ou dos Espíritos, especificamente no capítulo 4, que Allan Kardec deu o nome de Pluralidade das Existências, e nós vamos precisar hoje do subtítulo Semelhanças Físicas e Morais. E o item que vai dar início ao nosso bate-papo é o item 208, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos assim: nenhuma influência exerce o espírito dos pais sobre de seu filho após o seu nascimento? Existe alguma forma de influência dos pais sobre os filhos pós-nascimento, ou seja, na encarnação? E Kardec obtém como resposta que essa influência é muito grande. Como vos dissemos, ou seja, esse assunto já havia sido dito, já havia sido comentado, os espíritos devem colaborar para o progresso uns dos outros. Pois bem, eu peço que vocês atentem agora para essa parte grifada. O espírito dos pais tem por missão desenvolver os seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Serão culpados se nisso falirem. Então veja que é aquele espírito que reencarna e assume durante a encarnação a função de pai, e evidentemente aqui pai está nos dois sentidos, pai e mãe, tem essa missão. Kardec usou, os espíritos usaram aqui para Allan Kardec num primeiro momento o termo missão, vamos ler juntos. O espírito dos pais tem por missão desenvolver o de seus filhos pelo processo educacional. Evidentemente aqui Kardec e os espíritos não estão se referindo ao processo educacional da escola. Evidentemente eles estão se referindo ao processo educacional que acontece dentro de casa, da influência que nós esperamos que seja boa, que nós esperamos que não seja nociva dos pais sobre os filhos nesse chamado processo educacional. Então, eles têm, segundo Kardec e os espíritos, nós vamos dividir tela de novo, essa obrigação, essa missão de desenvolver os seus filhos. E aí nós iniciamos o nosso bate-papo com essa pergunta, esse item do Livro dos Espíritos, mas com uma pergunta reflexiva também. Será que nós, enquanto pais, temos condições de fazer esse movimento, essa dinâmica interna, de ter boas coisas, bons exemplos e bons ensinamentos para ajudar os nossos filhos? Será que nós temos nos esforçado para ser, para esses seres que colaboram conosco e nós com eles durante a encarnação, um bom exemplo, um bom ensinamento? Ou será que nós não temos nada para ofertar a eles? E a gente sabe que muitas vezes isso acontece, que muitas vezes os pais são absolutamente despreparados para esse processo de condução de almas, né, de condução de espíritos. Então eu pediria permissão para os amigos que estão assistindo esse vídeo no nosso canal para iniciar com essa reflexão, evidentemente pautada
na questão 208 que nós comentamos nesse instante. Será que nós estamos realizando essa tarefa ou essa missão? Será que nós estamos aqui, durante a encarnação, ofertando um bom processo educacional para os nossos filhos, ensinando eles como se comporta um cristão, ou como se comporta o chamado homem de bem? Eu vou até usar esse termo, usado por Kardec e pelos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, né? O homem de bem, independente da religião, independente do pensamento moralizante que o conduz, é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Ou seja, quanto mais a gente conhece e pratica essa lei, melhor nós vamos ficar numa condição futura, né? Nós vamos, ao praticar cada vez mais essa lei, alterando a nossa conduta, alterando o nosso interior e fazendo esse processo que os Espíritos e o próprio Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, chamaram de transformação moral. Ou talvez a gente chegue à conclusão que nós não estamos conduzindo bem os nossos filhos, que nós estamos ensinando a eles coisas que não são corretas, nós estamos ensinando eles a passar os outros para trás, a não pensar em ninguém, a serem egoístas, a não gostarem do trabalho. É um exemplo importantíssimo que os pais precisam dar para os filhos hoje em dia. Gostar do trabalho não é apenas gostar daquilo que o dinheiro pode comprar, valorizar aquilo que se conquista e entendermos que a gente não ganha dinheiro, a gente conquista dinheiro, mas o importante não é o dinheiro, o importante é aquilo que o dinheiro pode nos trazer, mas que proporcione uma condição de vida que nos dê condições de continuar cumprindo a nossa tarefa na encarnação. Senão a gente coloca o dinheiro e aquilo que pode ser comprado com o dinheiro acima dos valores morais. O importante é o que está sendo feito com aquilo que o dinheiro nos tem ofertado ou que nos tem possibilitado, tá? Para a gente não fazer confusão e achar que é o dinheiro ou aquilo que o dinheiro compra que tem que ser o maior objetivo da encarnação. Mas vamos seguindo o nosso raciocínio, dividindo tela. Vamos conversar um pouquinho sobre a infância segundo o Espiritismo, ou seja, essa fase em que o espírito, segundo os Espíritos, nós vamos ver isso muito claramente aqui, está mais suscetível à influência dos pais, tanto para o bem quanto para o mal. Cuidado se você acha que o teu filho é um espírito mais evoluído e que por isso qualquer influência ruim advinda de você pai, de você mãe, vai ser filtrada por ele. Isso é difícil de acontecer. Como nós vamos ver aqui, os nossos filhos nessa fase em que a imperfeição dos órgãos, por ainda serem pequenos, não permite que as imperfeições aflorem, não permite que os instintos se expressem. Nessa fase eles são bastante suscetíveis aos ensinamentos morais que os pais dão, tanto para o bem quanto para o mal. Então cuidado, porque no pensamento, né, na ideia de pai e de mãe, o filho é sempre um espírito mais evoluído, é um anjo, e às vezes espíritos bastante complicados reencarnam junto a nós, com personalidade muito forte, com tendência a mando, com tendência à agressividade, e é exatamente essa tendência ou essas tendências que ele reencarnou para controlar. Então a gente tem que estar atento a essas coisas, tá? Mas vamos dar uma olhada no que o Espiritismo nos traz sobre essa tal de infância. Na questão 383 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância, ou seja, nascer e encarnar num corpo pequenininho que está em formação durante a chamada gestação, e o espírito já vai sendo ligado e já vai perdendo a consciência de si mesmo. Quando ele mergulha no corpo, quando esse processo se fecha, não completamente, a gente sabe disso, mas quando ele se fecha ali no nascimento, o espírito perde completamente a consciência de si mesmo, dada a imaturidade dos órgãos. Por que tem que ser assim? Essa é a pergunta que está sendo feita por Allan Kardec. Os espíritos respondem que o espírito, encarnado para se aperfeiçoar, então, com toda a certeza do mundo, o processo de infância passa por esse mecanismo de aperfeiçoamento, de amadurecimento. Ele tem a sua utilidade nesse processo de aperfeiçoamento, de amadurecimento. Atentem para esse detalhe, por favor.
é mais sensível durante esse tempo, durante essa tal de infância, às impressões que recebe e que podem ajudar no seu aperfeiçoamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Então veja que essa imaturidade dos órgãos, que não permite que os instintos se expressem, faz com que o espírito esteja, juntamente com a perda da consciência de si mesmo, que é o estado de perturbação, faz com que o espírito esteja sensível a essas impressões dos pais. Então aqui a gente já vai entendendo a importância da infância. É a hora de incutir valores morais rígidos. Não é não. Respeito é respeito. Porque é aqui que o espírito, que tem tendência a não respeitar ninguém, vai aprender o respeito. E quando a tendência instintiva que ele traz de aflorar a falta de respeito, de aflorar o orgulho, a vaidade, que faz com que ele não respeite ninguém. Quando essa tendência aflorar, tomara que os pais tenham ensinado o respeito, para que haja esse conflito. Opa, eu estou com vontade de falar, eu estou com vontade de desrespeitar, mas meus pais me ensinaram o respeito. Então tomara que nessa fase em que a tendência tende a aflorar, que a imperfeição ou o instinto tende a aflorar, que os pais tenham ensinado bons valores a esses seres que estão iniciando o seu processo encarnatório.